Vamos falar agora sobre o planejamento dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o contrato de concessão do serviço de tratamento e coleta do esgoto aqui em Blumenau, com o vereador do Partido Novo e presidente dessa CPI, Diego Nasato. Bom dia, vereador. Obrigado pela participação aqui na Rádio Itaberá. Bom dia, Jorge. Para mim é satisfação estar mais uma vez com vocês aí da Rádio Itaberá. Vereador, a CPI foi motivada por um novo aditivo incluído nesse contrato, né, que gerou um novo aumento na tarifa e mudança no sistema de coleta. Essas investigações que começaram a ser feitas a partir de agora são exclusivamente sobre essas alterações ou, de um modo geral, do contrato de concessão de todo o serviço? Jorge, a CPI ela permite que a gente discuta o contrato como um todo desde sua concepção lá em 2010. Isso foi pacificado, foi aceito pela Procuradoria da Casa e teve o apoio de 14 dos 15 vereadores da Casa que assinaram esse pedido de CPI. E num primeiro momento a gente atendeu a um clamor da população porque viram esse aumento de 16% no começo do ano e essa inovação, que é o caminhão limpa-fossa para 40% da cidade, com maus olhos e procuraram a Câmara de Vereadores, que é o órgão fiscalizador dos atos do Poder Executivo, para que tomasse alguma providência. E quando a gente fala de tomar alguma providência, eu quero deixar muito claro aqui que significa trazer transparência a um processo que foi feito de cima para baixo. A população não foi consultada e foi muito estranho a forma com que isso foi apresentado ao longo dos últimos anos e principalmente esse quinto aditivo. Então a CPI, ela não tem o objetivo de procurar nenhum culpado de nada, mas sim de esclarecer a legalidade dos atos do contrato de saneamento. E também, no meu ponto de vista, a legalidade de colocar 40% da cidade com um caminhão limpa-fossa num sistema sem concorrência, porque a população não vai ter o direito de fazer o saneamento básico com as empresas particulares que já operam na cidade. O contrato ele é exclusivo com a BRK e o preço é tabelado pelo governo muito mais alto do que o preço de mercado, inclusive. Para entender melhor todo esse contrato, né, a comissão solicitou uma auditoria. Isso tem um tempo e um custo, né, vereador? Teria tempo hábil para se fazer todo esse levantamento, que, pelo que eu entendi, o que se busca é entender a fundo todos esses questionamentos, né? Como se trata de um assunto bastante técnico, é um contrato com mais de 2 bilhões de reais de valor, eu entendo que não daria, ou melhor, não existe nem condições de 5 vereadores fazerem uma análise minuciosa de cada um dos elementos desse contrato. E como as pessoas estão um pouco em dúvida quanto à composição tarifária, nada melhor do que contratar uma empresa de fora, uma empresa isenta, para fazer análise da composição tarifária. Hoje a gente tem uma agência reguladora que dá essa anuência, chamada AGIR. Só que existem alguns elementos que eu considero um pouco controversos. Da última vez que a AGIR esteve na Câmara de Vereadores, ela não trouxe, por exemplo, as planilhas que sustentaram a base de cálculo para esse último reajuste de 16%. Ao mesmo tempo, a gente tem hoje um diretor-geral da AGIR que foi secretário da gestão do prefeito Mário. Então a gente quer saber, será que não existe alguma interferência política na AGIR? Será que a figura do Paulo Costa hoje, que é o diretor-geral da AGIR, está fazendo um trabalho levando em consideração todos os aspectos técnicos apresentados pelo colegiado da AGIR, ou existe alguma ação deliberada dele sozinho? Lembrando também, inclusive, que a anterior à chegada do senhor Paulo Costa à AGIR, as últimas recomendações da equipe técnica da AGIR eram bastante distintas da recomendação aplicada pela gestão do senhor Paulo Costa. Então, anteriormente, previa-se uma redução na tarifa de aproximadamente 2%, e pouquíssimo tempo depois já vem com esse reajuste de 16% e mais uma prorrogação do contrato por 10 anos, ou seja, tem muitas coisas que precisam ser tiradas a limpo. Agora, quanto ao investimento, eu quero dizer à população de Blumenau que com certeza haverá um investimento, não é barato fazer um serviço de auditoria. A gente quer que esse serviço de auditoria ela contemple 3 aspectos. Primeiro, a composição tarifária, a gente quer saber se a tarifa técnica está correta, a gente quer saber se a legalidade dos atos desse contrato é pertinente, ou seja, uma análise jurídica dos aspectos do contrato e seus desdobramentos, e também uma análise da infraestrutura
porque a gente quer saber se realmente a BRK tem entregado a infraestrutura prevista no contrato nas especificações do contrato. Então, a nossa sugestão é que seja feita uma amostragem da tubulação que foi implantada para verificar se ela está na profundidade correta, se ela tem a bitola correta, se as estações elevatórias atendem os requisitos do contrato, e tudo isso tem que ser feito por uma empresa de fora. Não dá para os vereadores fazerem. E como é um contrato de 2 bilhões de reais, o investimento acaba sendo barato para a gente dar essa credibilidade para o contrato. Já tem uma prévia de um valor para isso, vereador? A gente determinou que a equipe técnica da Câmara de Vereadores vai encaminhar todos os orçamentos para a gente e, como você falou também, do prazo. A gente sabe que é um processo um pouco longo e a gente tem que verificar como que fica, porque a CPI ela tem um prazo determinado para ser encerrada. São 4 meses, prorrogáveis por mais 2. Então a gente vai ter que analisar isso ainda, mas está sob a responsabilidade da equipe técnica da Câmara de Vereadores. A gente não tem informação ainda do valor e nem do prazo, mas o mais rápido possível a gente vai apresentar isso à comunidade. Uma pergunta que fica é, vale a pena esse investimento e esperar um longo prazo para entender melhor essa situação, mesmo que o resultado não traga nenhuma novidade dentro desse processo? Jorge, hoje o que a gente mais tem são pessoas, inclusive veículos de comunicação, dizendo que esse aumento de 16% é um abuso. Mas a gente só pode dizer que ele é um abuso se a gente tiver uma análise técnica, porque senão é um achismo. Aos vereadores não cabe fazer achismo, e a nossa comissão parlamentar de inquérito, ela não vai fazer juízo de valor sobre o que é justo ou não. Isso que o aumento de 16% é injusto, e isso eu também considero, até porque ele prevê um aumento de 10 anos no contrato de concessão e prevê que 40% da cidade vai ser atendida pelo caminhão limpa-fossa. Só que esse tipo de juízo de valor não basta. A gente tem que ter uma análise técnica, porque se os técnicos dizerem que realmente a tarifa está correta, realmente os dispositivos do contrato estão legais, é um investimento para pacificar essa situação de uma vez por todas. Porque, como eu disse, é um processo que foi feito sem transparência. Ninguém foi consultado, a Câmara não sabia, eu acho que inclusive o Conselho Municipal de Saneamento Básico foi atropelado e a população também foi atropelada. Então, para dar um basta nessa história, tem que ser feita essa análise técnica. Então, se no final uma empresa de auditoria de fora disser que realmente a tarifa está correta, não vai mais existir motivos para alguém dizer que 16% é um aumento abusivo. Não, é um aumento técnico e existem todos os técnicos apontando que há legalidade nesse ato. É para pacificar, é um investimento modesto para um contrato de mais de 2 bilhões de reais. Estou conversando com o vereador Diego Nazato do Novo, que é presidente da CPI do esgoto na Câmara de Vereadores. Vereador, e o levantamento feito pela OAB em parceria com as entidades empresariais, ele já não serviria para uma melhor compreensão ou de uma base nessas investigações? O documento da OAB, ele acabou sendo o pontapé para que eu e o vereador Bruninho, a bancada do Partido Novo, entendêssemos a necessidade de levar essas discussões adiante através da CPI. Nós, como proponentes da CPI, ficamos muito provocados pelo documento feito pela OAB, que eu tenho certeza que está bastante fundamentado, só que, querendo ou não, ele é um documento superficial, ele é um documento opinativo, e a partir deste documento opinativo é que a gente deve se debruçar e fazer uma análise mais aprofundada. E tanto a OAB quanto as outras entidades, elas estão de parabéns por terem deixado esse manifesto e deixado essa provocação, e agora cabe à Câmara de Vereadores dar andamento nos atos. Lembrando que a Câmara de Vereadores é um órgão legislador e fiscalizador. Nesses casos, um documento assinado pelas entidades da nossa cidade, ele acaba se tornando um documento de manifestação política, mas ele provoca o órgão responsável, que é a Câmara de Vereadores, a atuar de fato. E no final dos trabalhos da CPI vai ser elaborado um relatório final, e esse relatório, se ele estiver apontando algum indício de irregularidade no ato quer que seja, será encaminhado ao Ministério Público, também sustentado pela oitiva de todos os nossos convidados e convocados. Na próxima reunião, a gente solicitou a presença do representante da AGIR, Paulo Costa, para trazer mais esclarecimentos a respeito disso, e ao longo dos próximos 4 meses a gente vai ouvir muita gente envolvida com o contrato de saneamento, coisa que o documento do G5, que é assinado pelos técnicos da OAB, não trouxe, por exemplo, né? Então cabe à comissão de inquérito convocar esses responsáveis pelo contrato para tirar essa história limpa. Então, se existe alguma inconsistência que foi apontada lá pela OAB, agora na CPI a gente vai tirar a história limpo.
Também foram solicitados documentos, né? A CPI pediu para o governo, para a empresa, para a AGIR. Que documentos são esses, vereador? E eles já não podem também adiantar algumas dúvidas dos integrantes da comissão? A relação de documentos que a gente solicitou ela é bastante extensa, Jorge. Como você citou, a gente pediu documentos para a BRK, para o SAMAI, para a Prefeitura e para a AGIR. Documentos esses que são de interesse público, alguns deles já estão disponíveis tanto no site dessas agências reguladoras, empresas da Prefeitura, mas outros são um pouquinho mais difíceis de serem acessados. E por que a gente solicita tantos documentos? Porque é a partir dali que a gente vai verificar se houve omissões ou não. Eu posso deixar aqui como exemplo uma relação de notificações que a BRK, porventura, tenha recebido ao longo desses anos de contrato. Por que a gente solicita isso? Porque a gente quer saber se em algum momento teve descumprimentos de contrato por parte da BRK. E isso não é fácil de ser acessado e é por isso que a gente solicitou esse tipo de documento. E se a BRK foi notificada a realizar alguma ação que não fez no passado, por exemplo, a gente quer saber se houve algum descumprimento do contrato até o dia de hoje, porque se há descumprimentos contratuais, tem que ser notificado para gerar um histórico e, quem sabe, no futuro, sustentar uma quebra de contrato. Só que lembrando que isso não cabe à Câmara de Vereadores, né? A gente faz os apontamentos, diz que, aqui existe uma relação de itens que foram descumpridos, aqui está a relação de notificações que essa empresa recebeu, e daí a gente faz essa recomendação ao Ministério Público para que proceda com as devidas recomendações e os processos legais. Porque a Câmara de Vereadores é um órgão fiscalizador, mas a gente não pune ninguém. Isso cabe ao Ministério Público. O senhor já fez o convite para o diretor-presidente da AGIR comparecer no próximo encontro, né? E o que se busca novamente? Porque a AGIR já esteve na Câmara de Vereadores, né, vereador? Tanto numa comissão, como depois, durante uma sessão ordinária. Já falou bastante, aliás, só aumentou mais as dúvidas, né, com suas palavras. O que se busca agora, direto com o diretor-presidente da AGIR? Diferente das últimas visitas que a AGIR fez à Câmara de Vereadores dentro da CPI, a gente vai ter a liberdade de fazer uma conversa um pouco mais, digamos assim, informal, porque são menos membros participando, são apenas 5 vereadores, é uma mesa menorzinha, e a gente vai fazer todas as perguntas que a gente achar pertinente e vai conseguir construir um raciocínio. Das últimas vezes que a AGIR esteve presente na Câmara de Vereadores, foi estabelecido um tempo para que cada vereador fizesse uma pergunta e a AGIR responderia. E é importante a gente ressaltar que da última vez que a AGIR esteve na Câmara de Vereadores, quem foi encaminhado foi uma pessoa distinta do Paulo Costa. E é a figura do Paulo Costa, o diretor-geral da AGIR, que está gerando alguma desconfiança, porque esse mesmo diretor fazia parte da equipe de secretários do prefeito Mário, que não assinou o quinto termo aditivo. E é a oportunidade que a gente tem, por exemplo, de perguntar para ele por que o prefeito Mário, se ele tem conhecimento, a gente não pode partir da premissa que ele tem todos os conhecimentos, né? Mas se ele soube de informações que levaram o prefeito Mário a não assinar esse documento. E por que ele, dentro da AGIR, acabou encaminhando um parecer recomendando a assinatura, se na gestão do prefeito Mário, a qual ele fazia parte, não teve essa assinatura? Mudou alguma coisa? Ao mesmo tempo, num prazo de 3 meses, uma recomendação da AGIR que previa redução da tarifa, passou a ser uma recomendação por aumento da tarifa e aumento do prazo contratual. O que mudou em 3 meses para AGIR em um momento ter uma recomendação e 3 meses depois ter uma recomendação completamente distinta? Isso não foi questionado no passado e a gente precisa tirar essa história limpa agora. E o prefeito Egídio, que autorizou essas mudanças, ele vai ser ouvido na CPI? É muito cedo para a gente fazer esse tipo de apontamento. A CPI, ela é um organismo vivo. A gente não sabe por que caminho ela vai. Eu acredito que antes de a gente cogitar chamar o prefeito Egídio, a gente tem que ouvir diversos agentes envolvidos com um contrato. E se em algum momento a gente achar pertinente que o prefeito Egídio seja ouvido, não vejo por que não, ele também não teria nenhum tipo de objeção, até porque ele mesmo disse que quer que seja tudo o mais rápido possível esclarecido para a população. Então, mas antes disso acontecer, com certeza a gente vai extenuar diversas pessoas relacionadas ao SAMAI, à AGIR, à própria BRK. BRK é essa que na última oportunidade disse que fossa e filtro tem a mesma eficiência que a rede subterrânea, e a gente não precisa ser nenhum especialista para dizer que isso não é verdade. A gente sabe que o sistema de fossa e filtro tem uma eficiência menor, e essa história precisa ser esclarecida, porque se tem a mesma eficiência, como eles alegam, por que eles ainda estão enterrando tubos pela cidade? E por que eles pretendem investir mais 309 milhões em tubulação subterrânea? Ou é uma coisa ou é outra, né?
E ontem teve um protesto na Câmara de Vereadores, né, de empresas de limpa-fossa aqui em Blumenau, obviamente prejudicadas por esse monopólio que foi criado com essa alteração no contrato de concessão do esgoto aqui na cidade. Como é que o senhor viu esse manifesto? Isso também vai pesar durante esse processo todo da CPI? Esse manifesto ele é totalmente legítimo. Os empresários atuais de limpa-fossa particulares da nossa cidade vão ser absolutamente prejudicados com essa formatação de contrato. Então vejo com bons olhos essa manifestação deles, que além de defender os interesses dos seus funcionários, da sua própria sobrevivência, estão também defendendo os interesses da população, porque na formatação que está sendo feita hoje, as pessoas não terão direito de escolha sobre quem vai fazer o limpa-fossa na sua casa. O contrato ele prevê que somente a BRK vai fazer esse serviço. E se você se recusar a fazer o serviço com a BRK, ou dizer, não, eu já fiz com a empresa da minha confiança, você vai ser cobrado igual. E vai ser cobrado de uma maneira bastante elevada, inclusive, porque o que a maioria das pessoas não percebeu ainda é que o valor da tarifa de esgoto é proporcional à tarifa de água. Então estamos falando ali desses R$ 472, que é a tarifa para quem consome até 10 metros cúbicos, que é a tarifa do limpa-fossa, mas se você tem um consumo maior, prepare bolso. Porque assim como existe a rede subterrânea, vai ser cobrado no limpa-fossa proporcional ao seu consumo de água. Então a gente está falando ali de pequenos empresários e pessoas que têm um consumo mais alto de água, que vão pagar um preço insano para receber o caminhão limpa-fossa uma vez por ano na sua casa. Essa conta não fecha nunca. E nas palavras da BRK, quando eu questionei a tarifa relacionada ao serviço de limpa-fossa, o senhor Kleber disse que para eles não existe diferenciação entre a coleta ser feita pela rede subterrânea ou pelo caminhão limpa-fossa, porque para eles tudo se trata de saneamento básico e a composição tarifária visa atender a amortização dos investimentos em saneamento básico da cidade. E é por isso que a tarifa do limpa-fossa vai ser a mesma que da rede subterrânea. Vereador, já tem uma pauta para a próxima reunião, a de terça-feira? A próxima terça-feira vai ser uma reunião para conversarmos, entendermos mais assuntos relacionados a Agir. Como vai ser o Paulo Costa, a pessoa que deve estar presente, todas as conversas vão girar em torno disso. E a partir daí, se tivermos mais alguma demanda de, por exemplo, solicitação de documentos, isso com certeza vai acabar acontecendo. Mas a próxima reunião, que vai ser na terça-feira, às 10 da manhã, vai ser para ouvir a Agir na figura do Paulo Costa. E eu quero dizer para a população também que a gente pretende fazer encontros semanais, sempre às terças-feiras, às 10 da manhã, com uma dinâmica estabelecida na hora, no momento, de uma forma bastante orgânica, porque a gente não está ali para engessar o trabalho da CPI, e também com a pauta estabelecida na semana anterior. E o que o senhor espera de todo esse trabalho? Como eu falei no início, inclusive eu já relatei para a imprensa em outras oportunidades, o objetivo da CPI não é fazer caça às bruxas. A gente não quer que seja apontado nenhum culpado, a gente quer mostrar se há legalidade nos atos do contrato e nessa formatação de limpa-fossa ou não. A Câmara é o órgão fiscalizador, a gente não está aqui para punir ninguém. E o relatório final, depois de feito esse serviço de auditoria, ele vai dizer, não, está tudo certo, não, tem alguma coisa errada, é isso que é apontado no relatório. O meu objetivo como proponente é esclarecer de uma vez por toda essa situação, para parar de ouvir que, porque 16% é um aumento abusivo ou não. Eu, como vereador, não posso fazer esse tipo de juízo de valor e como membro da CPI também, não posso fazer esse juízo de valor. O que a gente deve fazer é trazer transparência para um processo que já tem 15 anos, que é feito goela abaixo da população, sem a mínima transparência, e o quinto aditivo é mais um exemplo disso. Vereador Diego Nazato, também presidente da CPI do esgoto em Blumenau, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Itaberá, que se coloca também à disposição da Câmara de Vereadores. Jorge, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Conforme os trabalhos forem se desdobrando, com certeza a gente volta a conversar com toda a comunidade na Rádio Itaberá. Obrigado ao vereador Diego Nazato, conversando aqui com a gente, né? Tentamos levar até você um pouco mais de informações sobre esse trabalho da CPI que investiga o contrato de concessão do serviço de tratamento e coleta do esgoto aqui em Blumenau.